Boa noite a todos. Bom, a janta não foi servida ainda, mas vamos começar de novo. Boa noite a todos. Melhorou. Bom, primeiro queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Luciano como presidente do Homens da HB, ao pastor Matias, que esteve nos convidando para estar junto aqui com vocês. E eu vejo que tem muitas pessoas que me conhecem. Fico contente por isso também, porque às vezes você olha para mim lá fora e acha assim, não, esse rapaz já nasceu numa vida boa, não passou por problema nenhum, mas não é isso, todos nós passamos por dificuldades, né? E eu tenho certeza que se não fosse Jesus ter mudado a minha história, eu não estaria aqui para contar ela para vocês. Bom, outra coisa, antes de começar o meu testemunho, que o Luciano me deu 2 horas para falar aqui hoje à noite, é brincadeira, viu? Não fica nervoso, não. Aqui, como eu faço parte da DONEP, né, Deus me colocou nesse trabalho. A DONEP é uma associação de homens de negócio. Como que funciona a DONEP? A DONEP funciona através de jantares. E nós trazemos preletores daqui, de outros estados, até de fora do país, para contar uma história de vida, uma história de transformação. E eu queria deixar o convite para vocês, nesta sexta-feira, às 20 horas, lá no restaurante do Matias, em frente ao Parque de Exposição, nós vamos estar trazendo o Edson de Almeida Júnior, que ele é engenheiro e empresário lá na cidade de Taubaté. O interessante é que ele é um ex-gago. Eu nunca tinha visto isso, mas um ex-gago. E você pode ter certeza que você vai rir da história dele o tempo inteiro, porque ele vive brincando. Então, se você quer adquirir o seu convite, é um valor de R$40, eu tenho alguns. Gostaria de convidar a nossa equipe da DONEP a ficar de pé, né? Se você tiver interesse de participar desse jantar, você pode procurar um desses homens, que eles estarão com o convite pronto para te atender, tá bom? Bom, vamos começar a minha história. O Luciano falou que nós estivemos aí rodando um pouco esse final de semana. Deus nos levou. Quando Deus falou que nos levaria em outros lugares do mundo, as coisas começaram a acontecer. Recebi um convite, 1 mês atrás, de fazer 2 jantares na Argentina. Hoje eu entendi porque ninguém queria fazer e eu fui lá. Além de ser muito longe, a passagem aérea muito cara, mais cara até mesmo que viajar lá para os Estados Unidos ou para a Europa. E quando eu recebi esse convite, convidei meu irmão. E meu irmão falou, não, só vou se for de moto. Eu falei, mas você deve estar ficando doido, né, no frio. E aceitei esse desafio. Rodamos em torno de 3.500 quilômetros. Tivemos temperatura acima de 18 graus somente na cidade de Cascavel na volta. Então, você imagina como que foi. Chuva, frio, 10, 9, 8 graus. Mas, graças a Deus, Deus nos levou, nos trouxe em segurança, fez um trabalho muito bonito lá. Né? Teve a restauração, tive a oportunidade de ver um deputado, primeiro mandato lá, foi à frente, recebeu uma oração e foi algo muito bonito que Deus fez naquele país. Bom, vou começar a minha história. Sou Paulo César Zaffanelli Gonçalves, mas sou casado com a Débora, pai do João Pedro e do Paulo Vitor, mas a minha história começa no interior do estado de São Paulo, numa cidade chamada Avaré. Meu pai, Paulo Fábio, nasceu na cidade de Avaré, mas muito cedo começou procurando um trabalho, algo diferente. Ele foi para a capital do estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Teve a oportunidade de trabalhar com seu tio, numa emissora de televisão. Na época, afiliada à SBT, meu pai começou a trabalhar com o grupo Paulo Pimentel. Por parte de pai, eu sou sobrinho do Paulo Pimentel, que foi governador do estado do Paraná. E meu pai começou a trabalhar desde cedo naquela empresa, começou a crescer, ficar próspero naquela empresa, e foi o período que ele conheceu a minha mãe Cristina. E eu digo assim, casaram-se, nasci desse casamento, e quando meu pai, logo após que eu nasci, eu digo que por livre e espontânea pressão por parte dos meus avós e por parte da minha mãe, ele, como estava indo bem no seu trabalho, foi chamado para cuidar de fazenda aqui no noroeste do Paraná. Sou neto do Aparecido Zaffanelli, que entrou como desbravando as terras aqui na década de 50, e ele veio, pressionado pelo meu avô, cuidar de fazenda. E ele não tinha muita experiência com gado de corte. Ele tinha pouca experiência com gado leiteiro. E ele teve a ideia de começar a trabalhar com leite.
e logo em seguida entrou numa cooperativa. E eu me lembro que na década de 80, meu pai já tinha feito alguns investimentos na fazenda. E eu lembro que havia uma crise do leite, eu era pequenininho, uma greve. E de uma forma de protesto daquela época, todo o leite que era retirado da fazenda era jogado na rodovia. Mas ele tinha contas para pagar, ele tinha financiamentos, que tinha esse dinheiro, recursos que tinha injetado dentro da propriedade, e ele teve a ideia, como um grande empreendedor, ele teve a ideia de montar o seu próprio laticínio. Começou a mexer, a trabalhar na estrutura da fazenda, só que todo equipamento que ele adquiria, esse equipamento vinha da Europa, e ele ia buscar esse equipamento em Curitiba, em Castro, e numa dessas idas e vindas até Curitiba, com a caminhonete carregada, num dia de muita chuva, vinha rápido, acabou se envolvendo num acidente e veio a falecer. Meu pai faleceu, deixou minha mãe viúva muito jovem, eu com um pouco mais de 8 anos, meu irmão com um pouco mais de 1 ano. A minha referência de pai, automaticamente naquele momento, foi transferida para o meu avô. Passou-se algum tempo, minha mãe veio a se casar novamente, né? Onde eu tive esse homem como um amigo e como um pai. Eu nunca chamei ele de padrasto, mas era meu amigo. Eu tinha muito amor e carinho por ele. E a minha história continua. Eu me formei engenheiro agrônomo na cidade de Marechal Cândido Rondon. Na época, quando eu me formei, nós estávamos entre as 4 faculdades melhor do Brasil, e eu fui chamado, dentre elas, para trabalhar numa das maiores multinacionais na época no Brasil. Fui chamado para trabalhar na Monsanto. E eu me lembro quando eu estava saindo com as minhas malas, meu avô não permitiu. Falou, não, você fica, você vai trabalhar comigo. E algo interessante que eu comecei a trabalhar com meu avô, geralmente isso eu não conto nos meus testemunhos, mas eu me lembro que eu via as pessoas saindo e eu não tinha recursos, e trabalhando eu não ganhava nada. Eu me lembro que uma vez eu falei, vô, preciso ganhar um dinheirinho. E meu avô começou a me pagar R$500. Eu me lembro que eu trabalhava junto com o meu primo, e ele ganhava 500, eu também 500, ele não aguentou a pressão, porque meu avô me pegava em casa 6 horas da manhã. E me entregava de novo em casa quase 10, 11 horas da noite, praticamente todos os dias. Eu via que eu não tinha feriado, domingo, não tinha nada, era todos os dias. E meu primo não aguentou a roxa e saiu. Eu falei, não, vou agora quero ganhar os 500 dele também. E na época que meus amigos estavam ganhando mais de 10, 12 mil, foi uma época que o soja estourou, né? E nesse período que eu comecei a trabalhar com meu avô, eu havia um relacionamento de namoro por vários anos, onde foi frustrado por um adultério, e terminamos. E foi um período que descobrimos o câncer no meu avô. Meu avô teve câncer na próstata, esse câncer se espalhou por todo o seu corpo, e bem dentro desse período, quando eu terminei esse relacionamento, ficamos sabendo desse câncer, foi quando eu conheci a minha esposa Débora. E eu falo que a Débora, ela me pegou pelo estômago, porque toda vez que eu voltava do meu trabalho, eu ia para a fazenda todos os dias, voltava, estava preparado uma mesa de café da tarde para mim. Né? Aqui eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito daquele bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro. Não pode ser de chocolate, tem que ser de brigadeiro. E todas as tardes tinha aquele bolo, aquela mesa feita na casa da minha sogra. Só que havia um inconveniente. Minha sogra, toda vez que eu chegava na casa dela, ela falava a respeito de um tal de Jesus. A gente respeitava 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até que um certo ponto eu me irritei. Falei, dona Olinda, minha sogra, para de falar desse tal de Jesus. Eu já tenho as minhas tradições, eu já sei quem é Deus, e eu não quero saber desse tal de Jesus. Mas foi uma época da minha vida que a minha mãe frequentava centros espiritualistas, e onde falavam que eu não podia sair de casa durante 13 dias, que eu ia morrer. Mas como ficar sem sair de casa durante 13 dias? Nesse período da minha vida, eu era o braço esquerdo e direito do meu avô, as 2 pernas, pilotava avião para cima e para baixo, levava ele nos médicos, eu não parava. Eu lembrei da minha sogra que falava de Jesus para mim.
Falei, dona Olinda, minha sogra, pede para esses homens e mulheres de Deus que a senhora conhece estarem rezando por mim. Foi meu primeiro pedido de oração. E assim foi feito. E eu sempre gostei de motocicleta. Quem aqui já, viu já esteve fazendo trilha comigo ou viajando de moto comigo? Eu já vi algumas pessoas aí. Mas eu sempre gostei muito de moto, muito novo. Desde 98, participava de trilhas, comecei a participar de enduros, participar de rally. Conheci boa parte desse país através das duas rodas, seja através do enduro ou através de viagem de moto. Por isso que foi algo especial eu ter ido de moto para a Argentina também. Mas nesse período eu já tinha machucado um joelho, rompi 3 ligamentos. Você fala, parou de andar de moto? Não, continuo andando de moto. A gente é maluco, gosta dessas coisas. Mas eu parei com motos de fora de estrada e comecei com motos de pista. Comprei uma moto esportiva, comecei com pequenas viagens, cidades ao redor de Umuarama. Daqui a pouco comecei a viajar mais longe. Daqui a pouco começamos a correr demais nessas estradas. Partimos para o autódromo, começamos a treinar para o autódromo. Já umas 600 não me satisfazia. Pulei para uma 1000, comecei a mexer. A minha moto era fuçada até os dentes. E quando falaram que eu não podia sair de casa durante 13 dias, fui convidado para treinar no autódromo de Londrina. Ali no final da reta oposta, quem já treinou ali sabe que a moto dá mais de 275 km por hora. E participei do treinamento sexta-feira, sábado, o dia inteiro. E domingo, quando foi por volta das 4 horas da tarde, resolvi voltar para casa. Amarrei meu galo, que naquela época eu não tinha moto específica para pista, era minha moto de ir e voltar também. Amarrei meu galo, que é o equipamento, amarrei minhas coisas no banco traseiro da moto e comecei a voltar para Umuarama. Quando passamos o primeiro pedágio na cidade de Arapongas, se você não sabe, entre Londrina e Maringá, nos finais de semana, aquilo ali vira um pega de moto. E ali no primeiro pedágio passou um outro cara com uma moto potente, deu aquelas aceleradas praticamente, me chamando para tirar um racha. E eu pensei comigo, esse cara está de brincadeira. Nós tínhamos o hábito de copiar o pneu, se a gente comia toda a banda dele nas curvas, que o gostoso da moto não é na reta, o gostoso é fazer curva. E eu tinha acabado de sair do autódromo, eu estava afiado, eu falei, não, esse cara vai tomar um coco agora. Saímos que nem 2 malucos com aquela moto, passamos os 2 trevos, passamos o trevo onde o Roger, que deu testemunho, acabou se acidentando. Ali passamos por uma garapeira e sentimos uma reta, onde fica a Polícia Federal. Graças a Deus a Federal não estava ali. E lá na frente tem 2 curvas em posição de S. E eu estava vindo por dentro e ele vinha por fora, numa manobra de X, e ele acabou perdendo o controle da sua roda dianteira. Veio sair no meio, naquela curva, no meio de um soja. Eu consegui passar por ele. Parei minha moto a uns 1.000, 2.000 metros depois, voltei. Graças a Deus, aquele homem estava com vida. Todo ralado, a moto deu perca total, mas estava com vida. Chamei o pessoal da Viapar, liguei para a família daquele rapaz, liguei para os amigos, prestei toda a assistência para ele e chegou o momento de eu ir embora. Você deve estar pensando, não, ele veio pianinho. Muito pelo contrário. Eu vinha mais de 230, 240, 250. Eu me lembro que quando nós pegávamos a Castelo Branco, 299 era direto. A moto minha era ponteiro, era digital, mas ela não passava de 299. Eu lembro que uma vez eu coloquei um GPS, ela deu 310, 309 km por hora. E era assim, porque eu precisava preencher um vazio dentro de mim, algo que faltava dentro de mim. E quando eu cheguei na cidade de Maringá, abasteci minha moto. Quando eu cheguei na cidade de Cianorte, quando você anda rápido de moto, os bichinhos pegam no capacete e se espalham. E começa a dificultar a sua visão. Aí você passa a luva, fica pior ainda. E eu parei naquele posto, depois da polícia rodoviária, Alto Posto 70. E quando eu estava ali limpando o meu capacete, a viseira do meu capacete, com um paninho, encostou uma senhora com Vectra chumbo. E eu nunca vou me esquecer das palavras dela. Chamou, moço, olhei para trás, chamei o frentista, acho que ela quer abastecer. Falou, não, você pode não entender agora,
Mas Deus mandou eu vir aqui te dizer. Aquela senhora começou a contar toda a história da minha vida. O que já tinha acontecido comigo. O que eu já tinha perdido meu pai. Começou a contar das minhas tristezas. E começou a dizer que Deus tinha um plano maravilhoso para a minha vida. Que Deus ia me dar uma família. Que Deus ia me levar para um lugar que eu nem imaginava para falar das coisas dele, do amor dele. E para provar que era Deus que estava falando comigo naquela tarde. O diabo tinha marcado uma cilada de morte para você hoje. Mas foi eu, teu Deus, que te livrou da morte. Quando aquela senhora terminou de falar essas palavras, eu já estava chorando. E ali eu tomei a decisão, a mais importante da minha vida. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E a partir daquele dia, a minha vida começou a mudar. Primeiro, os meus costumes, as minhas vontades, já não eram mais as minhas, mas o que Ele queria de mim. Os meus hábitos começaram a mudar. Mas também comecei a passar por algumas lutas e dificuldades. O câncer do meu avô já tinha entrado em metástase. E foi uma das primeiras experiências que eu comecei a ter com Deus. Eu me lembro que o câncer dele já estava no osso. Ele tomava doses cavalares de morfina, não tirava a sua dor. Eu me lembro que eu estava em Curitiba e eu comecei a ler eu não tinha a Bíblia. Eu comecei a ler aquele Novo Testamento que geralmente tem em hospital, em hotel. E comecei a aprender que Jesus veio para nos levar as nossas dores, as nossas enfermidades, para tirar tudo isso. E eu começava a orar pelo meu avô. E meu avô era anestesiado, Jesus tirava as dores dele, mas começou a incomodar a minha família. Minha própria mãe, minha tia me mandaram embora daquela cidade, achando que eu estava incomodando, porque eu tinha vindo para Jesus e eu queria enfiar Jesus por goela abaixo para todo mundo, porque Jesus pode mudar a vida de um homem. E eu comecei a orar por ele e incomodei eles e me mandaram embora. Eu me lembro que meu carro que estava lá, ficou meu carro lá. Eu não sei porque minha moto estava lá também. Voltei de moto para Umuarama, muita chuva. Meu avô pegou numa madrugada o telefone escondido do enfermeiro, me ligou. Paulinho, você já chegou em casa? Cheguei. Então, Paulinho, você pega qualquer coisa aí e volta para cá. Falei, não, me mandaram embora. Falou, não, quem manda aqui sou eu e eu estou mandando você vir. Aí eu bati no peito e voltei para Curitiba. Muitos falavam que meu avô ia morrer tal dia, amanhã ia morrer, não ia ter mais jeito. Mas Jesus foi sustentando ele. E eu tive uma das experiências mais lindas com ele. Eu me lembro que trouxemos ele para Umuarama para passarmos o final de ano. E nesse final de ano ele aspirou uma sopa, foi parar no pulmão, deu problema pulmonar, foi para o hospital, teve que ir para a UTI, foi um final de ano muito difícil. E eu me lembro que a minha família queria visitar ele, mas todos os horários de visita eu estava na porta da UTI. Aí entrava dois, às vezes entrava uma prima, uma tia, um parente ou outro, e eu ficava esperando ali na porta, e lá de fora eu via, cadê o Paulinho? E a enfermeira pegava eu pelo braço escondido e me colocava lá dentro. E foi uma das experiências que eu tive com Deus, que eu apresentei Jesus para ele. Falei, vô, Jesus morreu por mim e por você. Ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. E hoje eu estou te dando a oportunidade de você entregar a sua vida para esse Jesus, porque você tem que crer e confessar com a tua boca. E ele confessou esse Jesus que eu estou falando para vocês hoje. E ele falou, numa dessas idas minha para a UTI, ele falou, Paulinho apertou bem meu braço. Falou, Paulinho, Jesus está com o vô. Eu falei, Jesus está com o Senhor. E ele apertou mais forte ainda. E é o desafio que ele deixou para mim. Traz a nossa família para esse Jesus que você serve. E logo em seguida o Senhor o recolheu. A partir desse momento, como ele tinha bastante posses, terras, gado, começou-se as divisões. E eu me lembro que eu estava em uma das fazendas, tinha ido com o caminhão, nós estávamos apartando o gado, e nesse momento tocou meu telefone, naquela época o sinal era ruim, mas não sei como tocou aquele telefone. Minha mãe do outro lado da linha chorando. Falou, meu filho. Falei, mãe, por que você está chorando? Ela falou, meu filho, há algum tempo eu venho fazendo alguns exames. Isso não fazia uma semana que meu avô tinha falecido. A mãe vem fazendo alguns exames.
E hoje, esse último exame foi constatado que a mãe está com câncer maligno entre o estômago e o intestino. Naquele momento, comecei a chorar também, clamei, Senhor, meu avô foi embora agora o Senhor vai levar minha mãe também? E orei, coloquei aquela situação diante de Deus, mas simultaneamente, naquela conversa com aquele telefone, a minha esposa estava com um grupo de oração aqui em Umuarama, homens e mulheres orando. E naquele momento ela sentiu de Deus se colocar na posição da minha mãe. Enquanto aquele povo estava orando pela vida da minha mãe, um homem inspirado pelo Espírito Santo falou, olha, o diabo tem colocado entre o estômago e o intestino da tua sogra um câncer, mas o Senhor Jesus está curando ela agora. Cheguei em Umuarama, recebi essa notícia na época da minha noiva, mas mesmo assim eu dei seguimento à medicina. Peguei ela, fui nos melhores médicos em São Paulo, melhores médicos em Curitiba, todos os exames davam positivo, câncer maligno, agressivo, e se você sabe, se é no estômago ou no intestino, o negócio se espalha rápido, e eu, mais do que depressa, tomei a decisão de contratar um cirurgião. Eu me lembro que estava sendo tudo, até quando foi a cirurgia, minha mãe estava anestesiada, até então achava que estava sendo tudo pela Unimed. De repente, aquele cirurgião chega para mim e falou, a minha parte é 15 mil. Eu falei, rapaz, não é pela Unimed? Não, minha parte é 15. Imagina um jovem pegando um monte de terra na mão, um monte de responsabilidade na mão, mas não tinha R$1 no banco. Falei, doutor, o senhor me dá uma semana e me parcela em 3 vezes? Falei, não, fica tranquilo. E demos seguimento àquela cirurgia, foi para a sala de cirurgia. Minha mãe já estava anestesiada. Quando ele volta daquela cirurgia, ele vem com a cara perplexa. Falei, doutor, o que aconteceu? Falou, olha, eu tenho que te confessar. O que nós retiramos da tua mãe não foi um câncer, mas foi uma bola de gordura, porque Jesus tinha curado ela. Minha mãe foi curada do câncer também, teve câncer nos seios de mama 2 vezes e o Senhor Jesus curou a vida dela. Mas nesse período, quando meu avô faleceu e quando a minha mãe descobre esse problema, ela já estava separada do meu padrasto em torno de uns 6 a 7 anos, já estava separado. Mas ele começou a se reaproximar. E eu achei que isso legal, porque ele começou a se reaproximar da família num momento tão difícil, né? E eu achei legal da parte dele, eu falei, puxa, que legal, ele está nos ajudando. Só que, ao mesmo tempo que ele começou a se reaproximar, eu comecei a ter algumas dificuldades com a minha mãe. Algumas brigas, algumas intrigas que eu não entendia. Minha mãe, sem pé nem cabeça, de repente brigava comigo. Ela é uma mulher muito estourada, mas eu não entendia por que ela estava brigando comigo. E eu ligava para o meu padrasto e falava, pai, eu não sei o que está acontecendo. A mãe está brava comigo, conversa com ela. Eu não fiz nada. E a situação piorava ainda mais. Falei, meu Deus, minha mãe jogou meu irmão contra mim também, né? Então, chegou um dia que estava tão difícil que eu liguei para ele uma vez, na época, você liga e quando você aperta para desligar, apaga o telefone. Mas liguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Na 5ª vez, o telefone atendeu sozinho. E foi uma das maiores decepções que eu já tive na minha vida. Na verdade, uma pessoa que eu tinha como um pai, como um amigo, ele estava, tudo que eu falava para ele, ele distorcia. Porque quando o telefone atendeu sozinho, ele estava tomando café com a minha mãe, e tudo que eu tinha instruído ele, falado para ele, ele estava distorcendo para ela ficar com raiva de mim. Foi que nem tirar o chão dos meus pés. Foi uma das maiores decepções, porque eu tinha como um amigo, como um pai, e quando eu pude ver, ele estava interessado em outra coisa. Chegou ao ponto de me proibirem de entrar em qualquer uma das fazendas, porque a partir daquele dia ele ia tomar conta de tudo. Nesse período, minha mãe começou a pegar pesado. Como ela frequentava reuniões diferentes da minha, e ela tinha muita raiva da minha esposa, porque através da família da minha esposa eu conheci esse Jesus que hoje eu sirvo, começou a fazer obras de feitiçaria contra a minha noiva. Eu falo que se macumba fosse boa, se chamava boa cumba e não macumba.
Ao ponto de pagar 15 mil reais para um homem fazer um trabalho num boné, numa cachoeira, lá no Mato Grosso do Norte, na Chapada dos Guimarães, num vuduzinho para matar a minha noiva. E quando Deus me revelou isso, teve um dia, nós tínhamos uma propriedade lá no Paraguai, e todo documento que nós ia resolver no Paraguai, nós tínhamos que ir até Assunção, e eu tinha que colocar louvor gospel para o Espírito Santo anestesiar a minha mãe. Nós nos discutimos no caminho, e ela dormia a viagem toda, e numa dessas viagens ela acordou, e eu não aguentei. Mãe, fala para aquele macumbeiro, e eu estou te falando também que a senhora jogou o teu dinheiro fora. Está louco, menina? A senhora pagou 15 mil reais para fazer um trabalho lá na Chapada no meu boné. Eu gostava tanto daquele boné da Ducati, né? E a senhora, eu estou para te dizer que meu Deus é maior que tudo isso, e a senhora está jogando o teu dinheiro fora. Chegou um ponto da minha vida que eu não tinha mais meu pai, que eu não tinha mais o meu avô, não tinha meu irmão, que eu tenho como, não podia nem falar isso, mas que eu tenho como meu filho mais velho, não tinha minha mãe, e agora minha noiva não aguentou a pressão. Você imagina uma mulher nova, bonita, pronto para se casar com um homem, onde a sogra paga 15 mil para o macumbeiro. Naquela época era muito dinheiro, hoje é muito dinheiro também. Para matar ela, não aguentou o rojão. Terminou o nosso noivado. E chegou um momento da minha vida que eu já conhecia Jesus e eu me vi sozinho. Eu vou dar fim na minha história. Eu me lembro que era um sábado à tarde, e eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou dar fim na minha história. Engraçado que eu tinha pegado do meu avô um 38 cromado Rossi. Quando ele estava no auge da doença, com muitas dores, eu peguei escondido dele, para ele não encher de bala e tirar a vida dele. E nesse dia da minha história, eu estava com aquele 38 cheio de bala e coloquei ele na cabeça. Hoje eu acabo aqui e resolvo todos os meus problemas. Quando eu coloquei aquele 38 na cabeça, nem um minuto a mais e nem a menos, um homem de Deus, um pastor amigo meu, estava da cidade de Maringá, com sentido a Foz do Iguaçu. Quando ele chegou na cidade de Cascavel, Deus falou com ele, vai até a casa do meu filho. E quando eu ia puxar o gatilho daquele 38, toca o interfone. Me deu uma raiva. Quem será agora? Guardei aquele 38, tranquei aquela gaveta, fui atender aquele interfone, a paz do Senhor, varão. Já comecei a chorar. Eu vejo um espírito de morte rondando a sua casa. E Deus mandou eu vir aqui. Nem eu mesmo querendo tirar a minha própria vida, Deus permitiu. A partir daquele momento, o meu noivado foi restaurado. E eu achava que era impossível ter um final de semana onde eu ia reunir a minha esposa, minha mãe, meu irmão, a minha família. Eu sempre, como eu tinha hábito de italiano, de reunir com a família. E eu falei, e agora? Os da minha esposa estão aqui, meu cunhado, minha cunhada, sogra, sogro, mas está faltando os meus. E eu me lembro que num domingo, onde estava a família da minha esposa na minha casa, eu assando uma carne para eles, eu subi até o meu quarto muito triste, e ajoelhei no chão e na presença de Deus, falei, Deus, eu quero os meus aqui comigo também, faz a obra. E eu me lembro que no outro dia, a minha mãe descobriu que Deus abriu os olhos dela, que na verdade esse padrasto que estava querendo voltar com ela, estava com uma família montada em outra cidade, ele já estava em outro relacionamento, e ela pôde entender que ele não estava interessado nela não, mas estava interessado em outras coisas. E minha mãe, numa depressão tão profunda, sem dinheiro, sem vontade de sair mais da casa dela, ela foi convidada a uma reunião, onde lá se dizem culto nos lares, célula, e ela, uma pessoa que era totalmente contrária ao evangelho, ela me liga, eu me lembro que eu estava em Cascavel, e ela falou, toda vez que ela me ligava era bomba, ela falou, meu filho, você está sentado? Eu falei, meu Deus, mais um problema para eu resolver. Eu falei, estou sentado, mãe. Então hoje, eu não tinha mais vontade de viver,
mas fui convidada para uma reunião. E com uma irmãzinha com a saia lá na canela, me falou de um tal de Jesus. E eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu achava que para minha mãe e a minha esposa serem amigas, isso era impossível. No meu casamento eu entrei com a minha avó, porque eu não achava que minha mãe não ia nem como convidada. Mas hoje eu posso te dizer que a minha esposa e minha mãe não são somente sogra e nora, mas são também grandes amigas, porque Jesus restaurou tudo isso. Minha mãe pediu perdão de tudo que ela fez, ela confessou tudo isso que eu estou falando é verdade. E houve um perdão e tudo isso foi restaurado. E a partir desse momento da minha história, minha mãe entrega todos os negócios na minha mão. Fazendas, propriedades, o gado, terra, mas também me entregou um monte de dívida que meu pai havia herdado por ser avalista de uma cooperativa. Eu falo para você, tome cuidado com isso. Eu não avalizo mais nem para aluguel de casa ou de apartamento para amigo. Porque tenho entendimento na palavra de Deus, se você é avalista, você é responsável por essa dívida. E quando eu descobri tudo isso, assumi esses negócios, primeira coisa que eu descubro, uma das nossas propriedades, que era lá no Paraguai, a minha mãe, nós tínhamos um arrendatário que plantava essa fazenda por mais de 23 anos. Os primeiros contratos eram feitos a lápis, havia uma confiança muito grande. E nesse período que minha mãe estava longe de mim, brigado comigo, esse arrendatário passou por um divórcio, uma separação judicial, os bens dele foram bloqueados no Brasil e no Paraguai. Ele passou por uma frustração de safra e ele não tinha dinheiro para continuar plantando. E minha mãe, numa inocência, cedeu uma das áreas em garantia e ele levantou um valor de $1.800.000 para continuar plantando em todas as áreas. E ele plantou, e mais uma vez não conseguiu colher. Plantou novamente, e mais uma vez não conseguiu colher. Foram 3 frustrações de safra. E lá no Paraguai, quando você pega um dinheiro a juro, agiotá vale, é legal. Mas também se você não paga, ficar sem a terra também é legal. Eles colocam os capangas, vão recolhendo soja até que a dívida é paga, mas se ela não é paga e você não paga a parcela, que é o rango, você acaba perdendo aquela terra para ele. E eu me lembro que eu aprendi com meu avô sempre a comprar mais terras e nunca vender nada. E de repente Deus vai lá e coloca no meu coração, vai lá e vende. Eu falei, mas Deus, vender, eu sempre aprendi a comprar. Como que eu vou vender alguma coisa? Vai dar certo. E quando eu vejo, eu estou numa sala de reunião com um dos homens mais ricos do Paraguai. A cada 10 sacos de soja, naquele período, 8 passavam pela mão dele. E eu me lembro que aquele senhor, era uma mesa comprida, daqui até lá no final do salão, 2 advogados, 3 contadores, um monte de agrônomo, um monte de gente, perito, o cara do banco, não sei de onde, tinha um monte de gente. E ali só estava eu. E eu comecei a conversar com aquele senhor, e aquele senhor tinha o jeitinho do meu avô. A conversa foi, cheguei naquele lugar 2 horas da tarde. E eu saí com aquela fazenda vendida, com dívida e tudo, e com o valor que valia na época, o valor real. E eu me lembro que era mais de meia-noite, saí com os contratos de soja na mão, vim embora para o Brasil. Quando eu chego na cidade, isso era quinta-feira, chego na sexta-feira em Umuarama. Quando chega o sábado, toca meu telefone, e quando eu vejo era número paraguaio. Era um funcionário nosso que trabalhava num silo, e ele falou assim, Paulo, eu sei que você chegou agora no Brasil, mas eu preciso que você volte urgentemente para cá. Falei, mas o que aconteceu? Falou, volta para cá porque a fazenda acaba de ser invadida. Tem um monte de gente aqui querendo invadir essas propriedades aqui da região. Eu me lembro que eu respirei bem forte. Saiu algumas notícias na televisão, nos jornais, e eu respirei bem forte e agradeci a Deus. Imagina eu, um cristão, como que ia tirar aquele povo daquele lugar, ou como ia contornar essa situação. Graças a Deus essa fazenda havia sido vendida, e ele tirou da maneira dele, da forma dele, na bala, ele resolveu do jeito dele, mas eu não ia ter condição de resolver esse problema. Grato a Deus por isso. Aí vem as dívidas nos bancos. Como a dívida rolou por mais de 25 anos. A revelia, porque passou inúmeros advogados, todos eles não fizeram nada.
praticamente nada. Eu era criança. Eu não sabia de nada, minha mãe não tomava posição das coisas e chegou um momento que quando caiu na minha mão já não tinha muita coisa para se fazer. Muitos da minha família falavam, olha o que ele tem, o que eles têm. Não paga o que deve. E eu ouvia isso da boca dos outros e eu ficava muito triste. Até os meus falando que a gente tem, não paga o que deve. E é fato. Porque a dívida estava calculada em torno de 500 milhões de reais. Como que eu ia pagar tudo isso? Podia vender tudo. Eu me lembro que quando meu avô faleceu, eu cheguei até um dos meus parentes, falei, olha, vamos segurar o inventário mais um pouco, que eu estou com um acordo com um dos bancos, eu preciso resolver esse acordo. E eu me lembro que eu ouvi uma palavra de um dos meus, falou, não, você vai dar prejuízo para a família, tem que abrir esse inventário hoje. Eu me lembro que meu irmão ficava muito nervoso, eu falei, não, fica calmo, Deus vai entrar de providência nas nossas causas, Deus sabe de todas as coisas. E havia um banco do Brasil. Um grande empresário da nossa região começou a trabalhar junto com o nosso advogado. Ele havia comprado algumas terras junto no acordo, usou o nome da minha mãe para fazer alguns pagamentos dessas terras, com ideia de liberar a nossa, porque ele ia nos ajudar. E quando eu recebo a notícia, nós perdemos um apartamento, numa briga contra uma construtora, para Deus abrir os meus olhos, que esse advogado estava maquinando para o outro lado. Falei, meu Deus, ele está fazendo com que essa fazenda vai para leilão para o outro arrematar. E eu me lembro que eu chamei aquele empresário na sala daquele advogado e falei, olha, eu achei que nós éramos amigos, mas você está fazendo de tudo para que essa área vá para leilão. Ele falou, não, amigos é uma coisa, agora negócios à parte. Eu falei, tá bom, meu negócio é com o pai e eu vou começar a orar a partir de hoje. Eu me lembro que ele tinha depositado naquele banco para liberar uma área dele, que estava em garantia, 3 milhões de reais. E eu comecei a colocar diante de Deus. Deus deu uma nova estratégia para o novo advogado. E não foi acionado o Ministério Público, nós éramos criança. E quando nós fizemos a proposta de acordo, eu já tinha inúmeras vezes indo naquele banco pedir ajuda, me ajuda. Eu me lembro que o advogado começou no banco e se aposentou no banco, mas falou, eu quero resolver isso aqui antes de eu me aposentar. Com a dívida. Começou com a dívida e terminou com a dívida. Mas graças a Deus ele se aposentou e me deu a oportunidade de aquela dívida ser paga. Menos de 0,5% do valor que devia. Mas havia um problema. Havia um outro banco, um outro credor. Mas esse outro banco eu não tinha mais opções de acordo. O primeiro banco nós havíamos pago em 2011. 4 anos se passaram, nós já estamos em dezembro de 2014. Meu advogado me ligou e falou, Paulo César, nós vamos tentar vamos dar uma última atacada. E eu gostaria que você orasse diante de Deus. Eu pensei, ele deve estar de brincadeira, né? Eu estou orando isso aqui em cima dia e noite, o processo era desse tamanho, eu chorava todo dia em cima daquilo. Estou orando faz tempo. Falou, não, mas então reforça as tuas orações. O primeiro banco havia sido pago em 2011. E entrou uma estagiária nesse banco, no Banco do Brasil, lá em Porto Alegre. O Gerati saiu de Maringá, foi para Porto Alegre. E essa estagiária não havia visto o acordo que nós tínhamos feito com aquele banco naquele ano, né, anos atrás. Ela quis mostrar serviço, mandou bloquear todos os bens da minha família. Minha mãe tinha acabado de receber dinheiro de arrendamento, bloqueou as fazendas, bloqueou os carros, imóveis, bloqueou tudo. Na mesma semana que eu fiz a proposta de acordo para a Caixa Econômica. Quando o procurador da Caixa Econômica foi levantar a lebre do que a gente tinha, já estava tudo bloqueado pelo Banco do Brasil, que havia sido pago 4 anos atrás, e no mesmo dia ele me chamou para o acordo. Aquela dívida que estava em 200 milhões, graças a Deus, nós pagamos menos de 1%, porque Deus entrou de providência. Muitos falaram, processo estagiária lá do Banco do Brasil. Eu falei, não, estou orando por ela todos os dias, porque ela foi bênção na minha vida. Mas as minhas lutas não acabam por aí. Isso é um pouco dos problemas que eu passei nos negócios, tem muito mais coisa que Deus fez. Mas, desde quando eu perdi meu pai, desde pequeno, eu tive vontade de ter a minha família. Nesse momento da minha história, eu já estava casado, mas faltavam os meus filhos. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos são as nossas heranças.
Não adianta nada nós construirmos um império, gastarmos o nosso tempo construindo, comprando coisas, adquirindo coisas, se a gente não tem a nossa herança, os nossos filhos para dar continuidade. Não adianta de nada disso. E eu me lembro que, voltando de uma das nossas viagens, a minha esposa passou muito mal. E eu fui procurar uma médica, essa médica pediu alguns exames, e ela falou para nós, olha, ela tem somente um mal-estar de viagem, mas eu vejo que vocês são um casal de jovens, e eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Obrigado, Luciano. Eu tenho uma notícia muito triste para dar para vocês. Já estou acabando, mais 40 minutos. É brincadeira. A tua esposa é estéril e ela não pode ter filhos. Para mim foi que nem uma facada nas costas. Pior de tudo que eu já tinha passado. Falei, meu Deus, mais essa agora? E eu me lembro que nós fomos embora para casa triste, ninguém falou nada um com o outro. E naquele dia nós fomos na igreja que nós congregávamos na época, ouvindo aquela mensagem, e no meio daquele culto saiu uma irmã, e lá do meio daquele culto ela apontou o dedo para mim e falou, se prepare. Eu olhei estranho, eu estava sentado, assustado. Se prepare porque Deus está te mandando, está mandando te dizer que Ele está te dando um filho. Eu olhei para ela, pensei, ela está ficando doida, né? Os exames estão lá em casa que eu não posso ter filho, ela está falando agora que Deus está me dando um filho. E eu recebi aquela palavra. A minha esposa tinha cara, pinta e cor de grávida, mas todos os exames davam negativo, e toda vez que nós fazíamos exame, ficava mais triste ainda. Fizemos 8 exames de farmácia. No 9º exame eu já peguei ela e já fui lá na pronta análise, falei, não, vamos ver agora. Ô, Luciano, desculpa, Luciano. Já fomos lá já fomos lá fazer o exame de sangue. Perdão. E fomos lá no laboratório e graças a Deus ela estava grávida. Mas eu digo que a minha esposa, como ela está comigo, eu apresento ela no testemunho. A minha esposa é enfermeira particular minha. Eu não deixei ela trabalhar. E como ela tem formação de enfermagem, ela com aqueles olhinhos, num dos ultrassom, o João Pedro, nosso primeiro filho, já estava na metade da gestação. E quando ela chegou na doutora e estava vendo o ultrassom, ela falou, doutora, tem algo errado aí, parece que o cordãozinho umbilical está enrolado no pescoço do nenê. E a doutora não queria falar nada. Filha, fica tranquilo, no próximo exame o cordão já vai estar desenrolado. Fomos no próximo exame. Doutora, parece que agora enrolou 2 vezes. Né? Falou, não, filha, fica tranquila, vai dar tudo certo. E com 38 semanas, por lei no Brasil não se pode retirar o nenê. Se tem algum médico aqui, pode me corrigir. Mas ela falou, eu não posso retirar o nenê com 38 semanas. Eu vou pedir a opinião de um segundo médico. Fomos fazer ultrassom nesse segundo médico, esse médico era amigo meu, conhece desde criancinha. Eu falei, PC, pode ficar tranquilo, vai viajar. Daqui 15 dias você volta. Isso era uma segunda-feira. E naquela semana eu fui convidado a ministrar uma mensagem, na época onde eu frequentava. E eu me lembro que eu tinha que buscar alguns equipamentos em Maringá. E eu falei, bom, as coisas para Deus é mais importante. Cancelei minha viagem para Maringá e eu fui me preparar para essa mensagem. Fui cortar o meu cabelo lá no Salão do Ceará, né? Quem conhece aqui, lá no Salão São Paulo. Cortava o meu cabelo desde pequenininho. E eu cheguei lá no salão dele, ele sabe dessa história, hein? Se quiser contar, ele sabe. Cheguei no salão dele, não tinha ninguém. Falei, será, corta meu cabelo rapidinho aqui e tal? Falou, não, PC, é o seguinte, vai vir um cara importante. Eu me lembro que bateu no relógio assim, ele marcou horário comigo, ele vai vir cortar o cabelo. Falei, faz o seguinte, você corta o cabelo desse cara importante, eu vou no banco, volto, e você corta o meu. Fui no banco, voltei, ele tinha fechado o salão, ele tinha ido almoçar. Mas não deu tempo de eu ficar com raiva dele. Tocou meu telefone, era da minha casa. A minha esposa, a funcionária nossa, estava ligando, falou, corre para cá. Falei, o que está acontecendo? A Débora está entrando em trabalho de parto. Mas havia somente eu e o Morama. Se eu estivesse viajando para Maringá, nos meus compromissos, ou se eu estivesse cortando o cabelo
naquele momento, demoraria mais uns 20, 30 minutos, quem sabe. Mas naquele momento, Deus não permitiu que nada disso acontecesse, porque eu saí depressa, peguei a minha esposa e o nosso filho, corri para o hospital e o nosso filho nasceu com vida. Ela não poderia entrar em trabalho de parto. Nasceu roxinho, mas nasceu com vida. Mas você fala, os problemas acabaram por aí? Não. Nós fomos premiados. A cada 1000 crianças nasceu com o problema que meu filho tinha. Na verdade, meu filho não podia dormir deitado, inclinado, mas ele tinha que dormir de pé, amarrado, suspenso, no bercinho. Porque ele tinha um refluxo que é um alto grau e era cirúrgico. E marcamos a cirurgia, ficamos praticamente eu e minha esposa revezando 6 meses sem dormir. Eu parei de perguntar para os meus amigos que são pais se a criança dorme a noite inteira, porque os meus nunca dormiram. Nós ficamos 6 meses sem dormir, marcamos a cirurgia, e fui convidado para ministrar uma mensagem na cidade de Francisco Alves, e quando eu estava ministrando aquela mensagem, uma irmã viu Jesus curando meu filho. E ela não falou para mim, ela ficou com vergonha de eu não acreditar nessas coisas. No outro dia eu estava trabalhando na fazenda, toca meu telefone, era minha cunhada, falou, olha, a irmã lá viu ontem Jesus curando teu filho lá. Eu falei, mas por que ela não falou lá? Ela ficou com vergonha. Eu falei, não, estou indo aí agora. Peguei, estava de moto no meio do pasto, vim para a sede, catei minha esposa, meu filho, fui para a cidade de Francisco Alves. Se Jesus falou para ela que estava curando meu filho, ele vai curar ele hoje. Estendemos nosso filho no altar e oramos por ele. Marcamos os exames que seriam feitos, a cirurgia no outro dia. O médico que era amigo meu não pôde fazer esses exames, acabou atrapalhando o consultório, nos enrolou. Lembrei daquela doutora que fez os exames, que falou que a Débora, minha esposa, não podia ter filho. Falei, doutora, você pode nos atender agora? Corre aqui depressa. Ela não lembrava quem estava falando com ela. E quando ela olha, nós entramos dentro daquela clínica, ela começou a chorar. Porque primeiro ela viu que Jesus curou a minha esposa. Porque ela falou, nem mesmo fazendo tratamento nós podíamos ter filho. E agora ela viu Jesus curando o meu filho. Isso é um pouco das experiências que eu tenho vivido com Deus. E a cada vez mais que eu continuo na vida com Ele continua me dando experiências ainda mais. Se eu for ficar falando aqui, nós vamos ficar até amanhã à tarde. Do que Deus já fez na minha vida. Mas para Deus mudar a minha história, foi necessário eu entregar a minha vida para Ele. A Bíblia diz que eu tenho que crer no meu coração e confessar com a minha boca. O quê? Que Jesus morreu no meu e no seu lugar. Jesus pagou um preço árduo por minha e pela tua vida. E nós temos que crer nisso no nosso coração e confessar com a nossa boca. E nessa noite eu queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E do mesmo jeito que um dia eu entreguei a minha vida a Jesus e fiz essa oração, eu quero convidar você a fazer essa oração junto comigo. Repita comigo. Feche seus olhos. Repita comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e te reconheço que o Senhor morreu, derramou o seu sangue para perdão dos meus pecados e para um dia eu ter a oportunidade de herdar a vida eterna. Nesta noite, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Que teu Espírito Santo, a partir desta noite, venha fazer morada no meu coração. Derrama o seu sangue sobre a minha vida. Perdoa, Senhor,
os meus pecados, e que a partir de hoje, o meu nome seja escrito no livro da vida, e que a partir de hoje, faça da minha vida uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Você ainda com seus olhos fechados, por favor. Eu gostaria de saber, você que fez essa oração pela primeira vez. Eu estou te dizendo aqui que um dia eu fiz essa oração e Jesus transformou a minha vida. Se eu não tivesse feito essa oração lá atrás, eu não estaria aqui para contar a minha história, porque eu já tinha dado cabo na minha vida. Mas se você fez essa oração pela primeira vez, de coração, verdadeiramente, eu gostaria que você erguesse as suas mãos daí de onde você está, do seu lugar, sem medo algum. Erga as suas mãos, os seus braços. Estica mais para eu possa ver. Ó, tem inúmeras pessoas que estão fazendo essa oração pela primeira vez. Glória a Deus por isso. Continua com as suas mãos estendidas. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Sem medo algum. Que esse é o período que você sai daqui com a tua vitória. Pode sair do seu lugar. Eu e minha esposa temos passado por inúmeras cidades, desse país e fora desse país, para falar do amor de Deus. E quando eu vejo o tempo, eu vejo mensagens, olha, nós não poderíamos ter filhos, mas Jesus curou através daquela oração. Porque nós temos que viver o Evangelho é isso. Transformação de vidas, mudança de histórias. E eu creio que se Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua também. Vamos se estender mais para cá. Glória a Deus. Aleluia. Pode vir mais à frente, vir mais para cá um pouquinho, vamos se achegar. Eu quero orar pela tua vida agora. Aleluia. Mais alguém? Não perca a oportunidade não, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que temos que crer e confessar com a nossa boca, nós temos que confessar publicamente, isso é um ato de fé. É isso que gera mudança. Porque depois que eu encontrei, aquela senhora falou comigo naquele posto de gasolina. Eu fui convidado a um culto para ir numa igreja. E quando eu fui naquele culto, o pastor me apresentou esse Jesus, eu fiz essa oração. E quando ele convidou as pessoas a irem à frente, eu estava lá sozinho. Mas eu tive as maiores experiências com Deus e eu continuo tendo até hoje. Isso faz a diferença. Tem mais alguém? Aleluia. Feche seus olhos. Estenda assim as suas mãos, ó. Posição que vai receber uma bênção da parte de Deus. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui. E nos está nos dando a esses homens, está dando a esses homens a oportunidade de fazer o melhor negócio da vida deles. Quem sabe o dia mais importante na vida de um homem, eles estão fazendo esse negócio hoje, que é uma aliança com o Senhor Jesus. E quando nós fazemos uma aliança, nós sabemos que não estamos mais sozinhos neste mundo, mas nós somos feitos filhos de Deus. E a partir disso, o nosso Pai é o Senhor Deus. Aqui está cheio de filhos, papai. Em nome de Jesus, eu coloco cada vida diante do Senhor nesta noite. Pai, eu não conheço os corações, mas eu sei que o Senhor conhece a mente, o coração. O Senhor sabe de tudo. Eu não sei o que esses homens precisam do Senhor nesta noite. Eu não sei se é uma restauração familiar, restauração entre casal. Eu não sei se é relacionamento com os filhos. Libertação dos filhos da droga, quem sabe, Pai.
Eu não sei se o problema está na área financeira, se o problema está na saúde, mas eu sei que para o Senhor nada é impossível. Visita esses corações agora, Pai. E a imposição que eles estão recebendo agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja derramando bênção sobre essas vidas. Que a vitória do Senhor venha estar sobre essas mãos agora. E hoje vai ser um divisor de águas na vida desses homens. E em nome de Jesus eu profetizo a cura, a restauração, a restituição, tudo aquilo que foi perdido. Prejuízos financeiros. Quem sabe prejuízo na sociedade porque falaram mal deles. O Senhor estará restituindo tudo. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoá-los, que a partir de hoje eles venham ter experiências novas, mas com o Senhor, e que teu Espírito Santo venha fazer a transformação por completa. Que teu Espírito Santo venha estar incomodando eles para o pecado, mas trazendo eles diante do Senhor, e que vidas sejam transformadas, vidas sejam restauradas a partir de agora, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. A posição, com a mão aqui assim. Eu vejo que o Senhor Deus está colocando bênção sobre a vida de cada um, sobre a mão de cada um de vocês. Eu não sei qual que é o teu problema, mas eu sei que quando eu tenho um problema, o meu Pai resolve. E agora você pega assim, ó. Deus está colocando bênção, agora fecha assim as suas mãos. E saia daqui nessa noite com a sua vitória sobre as suas mãos. Em nome de Jesus. E não deixa que nada nem ninguém venha entristecer o seu coração. Falar, isso não vai dar certo, isso já está perdido. Não. Para Deus nada é impossível. E a Bíblia diz, 2 versículos que eu gosto muito. Romanos 8, 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Olha, tudo coopera para o teu bem, se você amar a Deus e andar na vontade dEle. Mas tem um versículo mais à frente que diz assim: em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então você saia daqui desta noite, crendo que você é mais que vencedor. E um dia você vai me encontrar lá fora, e vai falar, olha, lembra aquele dia, eu tomei a decisão mais importante da minha vida, e Jesus transformou a minha história. E eu vou ficar contente com você, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa que eu aprendi, eu lembro que, pode se assentar, antes de eu passar a palavra para o Luciano, podia estar convidando, me perdoe, eu passei do horário. Uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada com o Senhor, às vezes eu recebo convite para ir tão longe como esse para a Argentina, às vezes tão perto, mas a gente passa também por dificuldades, mas Deus resolve os nossos problemas. Mas o que eu aprendi com o Senhor, quanto mais eu falo do amor e das coisas que Ele tem feito na minha vida, mais Ele tem me abençoado. Então, se você saiu daqui com a tua vitória nas suas mãos, se Deus transformou a tua vida, que você não fique de boca calado, mas compartilhe, porque Deus se agrada com o teu testemunho, com a sua vida, porque eu sei que daqui vai sair muitas vitórias, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor, obrigado Donizete também, obrigado Luciano, que Deus abençoe vocês, e espero que vocês tenham gostado, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, Paulo. É uma honra ter recebido você aqui conosco, né? Muito obrigado por ter exposto teu testemunho, a tua vitória, né? Para estar conosco aqui nessa noite. Amém?